Você já percebeu que quando você se cala, não é porque desistiu, mas porque aprendeu o valor do silêncio. O silêncio que não é vazio, mas cheio de significado. Um silêncio que carrega a força de quem não precisa provar nada para ninguém. Nesse silêncio, o homem encontra a sua fortaleza. Ele não é vulnerável por guardar suas palavras. Pelo contrário, é impenetrável, como uma fortaleza antiga, cujas paredes resistem às tempestades, porque ninguém sabe onde estão as suas brechas, se é que elas existem. A verdadeira força não está na velocidade com que você responde, mas na capacidade de fazer o outro esperar pelo seu próximo movimento. Não está em mostrar seu jogo, mas em manter suas cartas tão bem escondidas que o adversário nem imagina o que você tem na mão. Quando você se torna esse homem, quem antes brincava com você, agora tem medo de tentar, porque o medo nasce da dúvida, da incerteza menos. E a incerteza que você planta é a maior arma que existe. Não é necessário espalhar terror, nem criar um exército de inimigos. Basta carregar o peso da sua presença silenciosa. Basta um olhar fixo, um gesto contido, um momento de pausa que faz o outro engolir a própria palavra. Aqueles que tentaram te diminuir ou te manipular começam a hesitar, porque sabem que você não está à disposição para ser controlado, que você não oferece portas abertas para entrar, que você é, antes de tudo, um mistério. E o mistério é o que atrai, assusta e mantém o respeito. O mistério é a sombra que nunca se revela por completo, que não se deixa entender. Por isso, é essencial que você domine a arte de se mostrar na medida exata, menos, nem de mais, nem de menos. Mostre o que for preciso, quando for preciso, e mantenha o resto trancado a 7 chaves. Essa é a dança do poder. O equilíbrio entre o que você entrega e o que você guarda, entre o que fala e o que cala. E ao aprender isso, você deixa de ser refém da necessidade alheia. Deixa de depender da aprovação, do aplauso, da validação, porque você sabe que seu valor não está na opinião dos outros, mas na sua própria convicção. Você se torna um enigma até para si mesmo. Um homem que caminha na penumbra, que sorri de lado, que fala pouco, mas que quando fala, ninguém esquece. Este é o homem que não morre na vitrine da exposição, mas reina nos bastidores do poder. E esse poder é infinito. Esse poder silencioso exige paciência. Não é para aqueles que buscam resultados rápidos, para os impulsivos ou para quem quer tudo à mostra. É para quem compreende que o tempo é o maior aliado da estratégia, enquanto todos correm para se exibir, para gritar, para ser visto. Você entende que o verdadeiro domínio está em esperar o momento certo. É na calma que se forjam os maiores impérios, não na pressa, e nessa espera, você observa. Observa os movimentos dos outros, suas fraquezas, suas palavras vazias. Recolhe cada deslize como quem guarda uma moeda rara, uma informação valiosa, para usar quando o cenário estiver maduro. Você sabe que nem todo inimigo é feito para ser enfrentado de frente. Alguns precisam ser manipulados pelo silêncio, pela dúvida que você semeia, pelo medo invisível que você provoca sem dizer uma palavra. E quando chega a hora, sua voz corta o silêncio como uma lâmina afiada. Não porque você grita, mas porque seu silêncio anterior criou uma expectativa que ninguém consegue ignorar. A força de um homem assim não está na sua brutalidade, mas na sua precisão, na sua capacidade de ser letal sem precisar levantar a voz, sem precisar mostrar suas armas a todo momento. Você se torna uma presença que pesa, uma sombra que incomoda, uma dúvida que corrói. E mais do que isso, você se torna indestrutível, porque ninguém pode destruir aquilo que não consegue entender, enquanto muitos vivem se expondo, se entregando por migalhas de afeto. Você aprende que o verdadeiro respeito nasce do medo contido, não do pânico, mas daquele receio silencioso, que faz o outro pensar 2 vezes antes de tentar te dominar. E quando te tentam destruir, hesitam porque sabem que atrás do silêncio há um arsenal invisível. E essa hesitação é sua vitória. Essa arte do silêncio e da espera é o legado que Nicolau Maquiavel nos deixou.
não como um ensinamento de crueldade gratuita, como uma lição dura sobre o poder real. Maquiavel ensinava que o príncipe sábio não deve ser amado a qualquer custo, pois o amor é frágil, mutável e facilmente perdido. O medo, por outro lado, é firme, é leal, é uma guarda que permanece, mesmo quando você não está presente. Ele sabia que o verdadeiro poder não está em ser adorável ou em agradar a todos. O poder está em ser sólido, impenetrável, como uma rocha no meio da tempestade. O príncipe que se deixa entender por completo se torna previsível, vulnerável, como um livro aberto que qualquer um pode ler, sublinhar, usar contra ele. Por isso, Maquiavel defendia a necessidade do silêncio, do mistério, da indecifrável presença que cria uma barreira invisível entre você e o mundo. O silêncio, que não é ausência, mas estratégia. O silêncio que cala a língua dos invejosos e provoca medo nos interesseiros. É esse silêncio que mantém o trono firme quando as vozes da bajulação e da traição começam a ecoar. Maquiavel sabia que, em um mundo onde o barulho é a moeda corrente, quem domina o silêncio domina o jogo. Quem sabe quando falar, e principalmente, quando se calar, mantém o controle da narrativa. E você também pode ser esse homem. Não aquele que corre atrás do amor fugaz, do aplauso fácil, do reconhecimento momentâneo, mas aquele que sabe que o respeito, o verdadeiro respeito, vem do temor contido, do mistério guardado, da força que não precisa provar nada. Você já parou para contar quantas versões de si mesmo veste antes de deitar? Quantas camadas sufoca só para caber no molde que o mundo espera aplaudir? E se eu te dissesse que a mesma luz que te mostra é aquela que lentamente corrói tua força, tua natureza, tua estratégia? Todos enxergam a superfície, quase ninguém toca a essência. Maquiavel sussurrou isso séculos atrás. Mas nossa fome por aprovação nos fingimos não ouvir. Vivemos num espetáculo contínuo, onde cada gesto é um número ensaiado, cada confissão, um truque emocional. Exibimos planos, conquistas, quedas e dores como se abrir a carne fosse virtude. Mas será isso coragem? Ou uma súplica disfarçada por atenção? Hoje, não vou falar contigo como um mestre, nem como quem quer te ensinar. Vou falar como quem já sentiu o mesmo frio que agora desce pela tua espinha. Cada palavra minha é um toque invisível no lugar onde teus gritos se escondem. Não quero te ensinar a desaparecer. Quero que largue essa urgência de ser notado. Porque, no jogo silencioso do poder, quem se exibe demais se torna presa. Uma luz chamativa, num campo lotado de caçadores famintos. Respira, apaga a lâmpada interna, entra comigo nesse escuro. Aqui dentro, o verdadeiro poder não ruge, ele respira baixo, ele se esconde, ele observa. E quando age, é tarde demais para quem achou que o silêncio era fraqueza. O mundo ensinou você a ser adorável, a sorrir, mesmo quando algo dentro de você gritava por respeito, a oferecer compreensão para quem não te ofereceu, nem dignidade, a recuar, pedir desculpas, ser gentil não por escolha, mas por medo de ser deixado. Mas quem foi que disse que ser querido é mais importante do que ser respeitado? Veja, o amor é suave, encantador, perfumado, mas também é instável, quebra fácil. É como vidro bonito, reluzente sob o sol, mas frágil diante de qualquer tempestade. Maquiavel já dizia: se tiver de escolher entre ser amado e ser temido, escolha ser temido, não porque o medo seja mais belo ou agradável, mas porque ele é mais fiel. O amor, por sua natureza leve e volátil, pode desaparecer num instante. Uma palavra, um gesto, uma traição silenciosa. Já o medo permanece silencioso e atento, uma sombra que acompanha cada passo, lembrando quem realmente detém o controle. Imagine a cena: um homem que deseja ser amado por todos, que se dobra, se adapta, troca máscaras a cada nova audiência, buscando aprovação e calor, onde só encontra migalhas. Se esgota, perde sua essência, vira refém do aplauso fácil
e das falsas promessas de afeto, e no fim, quando precisa impor limites, quando precisa ser firme, não encontra forças, porque não aprendeu a cultivar o temor, essa disciplina silenciosa que amarra até mesmo os mais ardilosos. O temor não é crueldade, não é punhalada nas costas nem gritos na praça pública. É a couraça invisível que ninguém ultrapassa. A palavra não dita que cala multidões. O silêncio que pesa mais que qualquer discurso é o respeito conquistado pela firmeza, não pelo sorriso frouxo, pelo limite, não pela permissão fácil. Por isso, os líderes que realmente comandam, que deixam sua marca indelével, não são os mais simpáticos, nem os que tentam agradar a todos. São aqueles que sabem quando se mostrar, e sobretudo, quando se esconder, que falam pouco, mas dizem tudo, que impõem presença, mesmo sem levantar a voz. E você, será que está cansado de ser o bonzinho que todo mundo pisa? Ou vai a se tornar o homem que impõe respeito pelo simples fato de ser sólido, de ter silêncio nas palavras e aço nas atitudes? Não é sobre ser cruel, mas sobre ser sábio. O silêncio é a arma mais afiada que você pode possuir. Enquanto muitos correm atrás de aplausos e likes, você vai aprendendo a governar a dúvida e a incerteza, porque quem deixa espaço para ser totalmente compreendido, perde o controle. Maquiavel sabia disso quando escreveu que quem se mostra demais, morre cedo. Quem se mostra pouco reina para sempre na mente dos outros. Não se trata de se esconder como um covarde, mas de ser estrategista, de criar uma aura de mistério que mexe com as cabeças. Você não precisa responder a tudo, explicar cada gesto, justificar cada escolha. A ausência de respostas é o que instiga, o que mantém vivos os olhos atentos e as bocas mudas. Imagine um homem que caminha em silêncio, que não compete pelo barulho da multidão, que não se rende à necessidade de ser visto a todo custo. Ele é sólido, pesado, como uma rocha no meio da tempestade. Sua força não vem dos gritos, mas da calma que abala. A presença dele se sente antes mesmo que ele fale, porque ele cultiva o silêncio como quem cultiva um veneno, gota a gota, paciente, letal. Este homem sabe que o poder está no que não se diz, no que se guarda, no que se revela apenas quando absolutamente necessário. O medo que ele inspira não é o pânico ruidoso dos tiranos, mas o respeito profundo, silencioso e duradouro. Porque o medo verdadeiro não é passageiro, não some com a distância ou o tempo. Ele é uma tatuagem na mente do outro. Uma marca invisível que dita comportamentos e limites sem precisar de palavra alguma. E quando alguém ousa ultrapassar esses limites, hesita. Hesita porque sabe que existe uma força ali, um abismo no olhar, uma barreira invisível que pode engolir qualquer intromissão. É essa hesitação que salva, que protege, que mantém o trono invisível de quem sabe que o poder maior está naquilo que ninguém pode tocar. Essa barreira invisível, essa couraça silenciosa, é o que torna o homem verdadeiramente livre. A liberdade de não precisar se justificar, de não correr atrás de aprovação, de não entregar pedaços de si para os outros moldarem como quiserem. Maquiavel dizia que um príncipe deve saber quando ser amado e quando ser temido, e nunca ser totalmente previsível, porque o amor, por mais doce e sedutor que seja, é frágil. Ele se quebra fácil, como porcelana fina, diante da primeira tempestade. Já o temor é uma fortaleza, uma muralha que protege contra as traições, as invejas e as manipulações que rondam o poder e a vida. Quantas vezes você se viu mendigando afeto? Quantas vezes abriu suas feridas na esperança de um pouco de cuidado, para no final receber migalhas ou mesmo desprezo? Essa é a amarga verdade de quem vive só para ser amado. Termina nas mãos dos outros, dependente, manipulável. Mas aquele que escolhe ser temido, sabe que o respeito gerado pelo medo é mais duradouro que qualquer carinho passageiro. Ele não precisa ser cruel, apenas sólido, firme e inabalável. Ele não se dobra diante da opinião alheia, não cede às provocações fúteis, nem se humilha por aprovação. É nesse lugar, nesse silêncio pesado e impenetrável,
que nasce o verdadeiro poder. Aquele que não precisa de aplausos para existir, que não busca o olhar dos outros para se validar, que sabe governar a si mesmo antes de tentar governar o mundo. E assim, o homem indecifrável segue seu caminho, carregando seu silêncio como uma armadura, suas palavras como flechas certeiras e seus passos como sombras que ninguém alcança. Esse silêncio que você cultiva não é vazio, muito pelo contrário, é cheio de significado, cheio de força. É no silêncio que o homem que sabe quem é realmente se revela, não para os outros, mas para si mesmo, aquele que fala menos e age com propósito, que não se entrega aos caprichos do mundo, mas escolhe suas batalhas com a sabedoria de quem sabe que cada palavra tem peso. Maquiavel compreendia isso. Ele sabia que o príncipe sábio não precisa da aprovação constante para se manter no trono. O príncipe que se mostra demais se torna vulnerável, exposto às armas invisíveis do julgamento, da inveja e da manipulação. O príncipe que cala, que guarda seus pensamentos para si, que age com precisão, domina não só seu reino, mas o próprio destino. Ser indecifrável é mais do que um jogo de aparência. É uma prática diária de autodomínio, uma arte de controlar o que se revela e o que se esconde. É um pacto silencioso entre você e seu poder interior. Uma dança entre a luz que deixa brilhar e as sombras que mantém protegidas. E é justamente nesse equilíbrio que nasce o respeito genuíno, menos aquele que não se conquista com sorrisos falsos ou promessas vazias, mas com limites firmes, com a presença forte que não se abala diante das tempestades. Pense nas pessoas que você admira. São elas as que se desdobram para agradar, ou as que impõem uma presença que faz o mundo recuar? São elas aquelas que precisam explicar seus passos, ou aquelas cujos gestos falam mais alto que qualquer discurso? O homem que domina o silêncio sabe que cada palavra dispensada tem que valer. Ele não fala para encher o vazio, mas para construir pontes sólidas e abrir caminhos onde outros tropeçam. Ele não se perde em explicações, porque sua presença fala por si só. Você já deve ter sentido isso. Quando se doa demais, vira objeto. Quando mostra demais, vira espetáculo. Quando ama sem limites, se torna descartável no momento em que deixa de entreter. Quantas vezes você expôs sua alma, esperando carinho e recebeu desprezo? Quantas vezes escancarou suas feridas na esperança de ser compreendido e foi ignorado? Ser bom demais em um mundo cínico é como deixar a porta destrancada num campo de guerra e depois perguntar por que invadiram teu templo. Maquiavel, aquele que tantos chamam de frio, sabia a verdade que poucos têm coragem de aceitar. O medo ensina. Onde o amor se distrai, o temor mantém vivos os limites que o afeto costuma atropelar. Não, se trata de ser cruel, se trata de ser sólido, de ter uma presença que pesa, um olhar que silencia, uma postura que impõe, sem gritar. Porque quando um homem se torna indecifrável, ele deixa de ser uma opção e vira um desafio. Os mais respeitados não são os mais dozes, são os que não reagem a provocações, os que não se explicam, os que não precisam se defender, porque o simples fato de estarem ali já é suficiente para conter o ataque. Eles não gritam, eles não imploram, eles não bajulam, eles apenas existem, como um enigma, e quem vive como enigma sobrevive ao tempo, ao caos, à inveja, e até ao amor que um dia se vira contra você. Talvez você ainda não tenha percebido, mas todo esse esforço para ser querido é uma prisão disfarçada de virtude. Você se molda ao gosto dos outros, suaviza sua voz, esconde sua raiva, engole seus limites, e chama isso de maturidade. Mas não é. É medo. Medo de ser rejeitado, medo de não pertencer, medo de não ser escolhido. Você troca sua firmeza por aprovação e chama de bondade. Mas isso não é generosidade. É carência, é necessidade de aplauso, é fome disfarçada de gentileza. O problema não é ser bom. O problema é achar que ser bom é suficiente. Porque não é. Mundo não respeita homens
que querem ser compreendidos a qualquer custo. Mundo respeita quem sabe o preço do silêncio, quem fala só o necessário, quem não se vende por migalhas de afeto. E isso não se aprende em livros, não se aprende em palestras. Isso se aprende quando você cansa, quando você percebe que, por mais que se esforce, o amor oferecido demais vira fardo. A disponibilidade sem freio vira peso morto na mão dos outros. Você começa a ver os padrões. Gente que só aparece quando precisa. Pessoas que sorriem enquanto te usam. Olhares que elogiam, mas testam seus limites o tempo todo. E então, Voca desperta. Você para de responder rápido, para de se justificar. Para de se explica, para de tentar ser transparente como vidro. E começa a ser opaco como pedra. A partir daí, algo muda. Não no mundo, mas em você. Você deixa de ser previsível. Deixa de ser fácil. Deixa de ser aquele que todos decifram em 5 minutos. Você vira uma dúvida viva. Um ponto de interrogação que anda. Um código que ninguém quebra. E isso é o início do verdadeiro respeito. Respeito não nasce do amor exposto. Nasce do mistério. Do não saber o que você pensa, do não conseguir prever o que você fará. Do desconforto sutil que sua presença impõe. Você não precisa ser agressivo. Não precisa levantar a voz nem intermédio, com gritos ou ameaças. Você precisa ser enigmático, ser inteiro, mas mostrar só partes. Deixar lacunas, espaços em branco que ninguém consegue preencher. Porque o que não se entende assusta. O que não se revela domina. E o que domina governa. Quando você aprende a cultivar esse silêncio, você percebe que o verdadeiro poder não é ser amado, é ser lembrado. Mesmo ausente, é ser considerado, mesmo em silêncio. É ser levado a sério, mesmo sem dizer uma palavra. Os homens mais respeitados da história não foram os mais barulhentos, foram os mais calculados. Os que entravam em uma sala e mudavam o ar, não com gritos, mas com presença. Eles falavam menos, mas cada frase era uma lâmina. Eles sorriam pouco, mas cada gesto era um aviso. Eles diziam não com o olhar. E esse não era mais forte que 1000 promessas de outros. Mas isso exige renúncia. Exige sacrificar o desejo infantil de ser aceito por todos. Exige deixar morrer a necessidade de agradar, de ser querido, compreendido, elogiado. Você começa a recusar convites. Começa a falar não, sem culpa. Começa a se ausentar de discussões inúteis, de reuniões onde só se celebra a vaidade, de rodas onde a fraqueza é vendida como virtude. E nessa ausência, você cresce. Você vira a ausência presente, sombra que ocupa o centro, mesmo sem estar no palco. O silêncio começa a trabalhar por você. Enquanto os outros se explicam, se debatem, se justificam, você observa, coleta informações, lê o ambiente, grava cada detalhe. E quando fala, você não pede atenção. Você toma, porque sua fala vem carregada de um poder que só o silêncio pode destilar. Um poder que não implora, não argumenta, não suplica. Apenas existe, e por existir, incomoda. E com o tempo, você percebe, o mundo não sabe o que fazer com quem não se oferece, com quem não mendiga espaço, com quem não explica a própria existência a cada olhar confuso. A sociedade foi moldada para recompensar os que se mostram, mas respeita menos ainda que em silêncio os que não se deixam capturar, porque o homem que se recusa a ser lido transforma cada encontro em um enigma, cada gesto em um território sagrado, e cada silêncio em um espelho. Sim, porque quando você cala, o outro começa a ouvir a própria voz. E nem sempre ela é bonita, nem sempre ela é justa. O teu silêncio devolve o peso das intenções alheias. O teu silêncio força os outros a confrontarem a si mesmos. E isso é insuportável para a maioria. Mas é aí que você vence, não na gritaria, não na performance e não no discurso bonito. Você vence quando entende que há mais força em desaparecer estrategicamente do que em se exibir desesperadamente.
Tua ausência vira um sussurro permanente. As pessoas que riram de ti, agora, cochicham teu nome nas sombras. As que te subestimaram, releem cada frase que você disse como se fosse código. Tentam entender. Procuram pistas, criam hipóteses, se inquietam, mas você já não está mais lá, já passou. E o que ficou foi o rastro. Uma presença sem corpo. Uma marca sem som. Esse é o legado dos que aprenderam a caminhar nas bordas. Sem plateia, sem necessidade de explicação, sem grito, eles constroem reinos invisíveis onde poucos ousam entrar. Porque nesses reinos, o ego morre. O orgulho se dobra, a ilusão se desfaz. Você agora começa a entender? O silêncio é um teste, não apenas dos outros, mas seu também. É fácil ser firme quando há aplausos. Fácil sustentar uma pose quando há plateia. Difícil, mesmo, é se manter inabalável no vazio. É sustentar o olhar firme quando todos viram o rosto. É continuar andando, mesmo quando ninguém nota o caminho. Mas é nesse ponto que nasce o homem que governa de verdade. Não com gritos, mas com presença. Não com promessas, mas com limites. Não com frases de efeito, mas com silêncio que pesa.